Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos à nossa primeira edição do DemolayCast, um evento que nós preparamos para você para desmitificar algumas dúvidas sobre a Ordem Demolay e também algumas dúvidas sobre maçonaria. Meu nome é Gabriel Barbosa, atualmente ocupo o cargo de mestre conselheiro estadual adjunto de nosso querido estado e o... Bem, boa noite. Me chamo Carlos Daniel, sou o atual mestre conselheiro aqui do capítulo Samuel Cardoso Câmara, aqui na cidade de Paragominas. Exatamente. Pessoal, nessa primeira edição nós preparamos algumas coisas bem especiais para vocês, para sanar algumas dúvidas sobre os cargos, sobre os graus e tudo mais. Então nós trouxemos aqui esses três rapazes que iniciaram aí há menos de uma semana na Ordem Demolay. Vou se apresentar agora. Boa noite, gente. Meu nome é Arthur. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Meu nome é Leonardo. Boa noite, meu nome é Romildo. Bom, eles iniciaram um pouco menos de uma semana, então é sempre esse impacto. Como foi esse impacto para vocês aí, quando iniciaram, o que esperavam, qual foi, o que vocês conseguiram ter de resultado ao iniciar na Ordem Demolay? Aí. Bom, primeiramente é uma grande honra, né, participar da Ordem Demolay e, cara, só teve coisas boas na minha vida. E, pô, irmãos, né, como nós tratamos, e não tenho o que dizer muito, mas foi muito gratificante. Arthur. Bom, como nós seguimos as 7 virtudes, isso é uma coisa que está muito entranhada na gente. A gente se trata como irmãos, realmente, de sangue. E esse companheirismo, que é justamente a 4ª virtude, ela reina bastante em nós. E esse espírito de comunhão é muito bom. Por quê? Isso ajuda muito em eventos que podemos fazer, ou campanhas, enfim. E isso mudou a minha vida. A partir do momento que eu iniciei na Ordem, eu falei comigo mesmo que eu seria uma pessoa melhor, vivendo as 7 virtudes. Romildo? Como o Arthur e o Leonardo já disseram, a questão das virtudes é muito importante pra gente, ainda mais que somos iniciáticos, começamos agora. Em questão disso, acho que acredito que pra mim, além do companheirismo e do patriotismo, uma das mais importantes seja a cordialidade e o amor fraternal, amor entre pai e os pais. Sim. Bem, apesar de tão pouco tempo, né, menos de uma semana de iniciado, vocês já sentiram alguma diferença, algum impacto na vida de vocês? Com certeza. Em questão mais cômica, eu acho. Principalmente porque aconteceu comigo um dia após a minha inicialização. Sim. Eu fui votar e e após a minha votação eu tive que ajudar um senhor que estava tendo um infarto. Que isso, cara? Meu Deus do céu. Porque Bem impactante, assim. pra mim foi uma coisa muito difícil, porque enquanto ele infartava eu também estava infartando. Aí, no caso, tu tinha me contado antes, foi até tua mãe, né, que falou, não, vai lá ajudar agora que tu é Demolay. Não, Foi? isso foi depois. Depois que eu ajudei ela, depois que eu ajudei o senhor, ela me deu um tapa nas costas e disse, agora eu Demolay. Ok, olha aí, um exemplo, Antes uma a prova, irmã né? me mandou ajudar um cara a empurrar um carro. Falou, vai lá que tu Demolay. Olha aí. Agora usando até desculpa, né? Sim, virou uma desculpa, Não, né? você é o Demolay agora. Fazer qualquer coisa, né? Sim. Amor fraternal, né? Pois é. Sim, exatamente isso. Ó, somente para explicar algumas pessoas que não fazem parte da família maçônica, a Ordem Demolay é uma organização juvenal, né, juventude, né, da juventude, que ela é de 12 a 21 anos de idade para o sexo masculino. Então, os meninos que iniciaram agora menos de uma semana, praticamente, eles pertencem no primeiro grau ainda, que é o grau iniciático. Então, nós fazemos essas perguntas agora para eles aqui, para eles desmistificarem um pouco mais sobre eles, tirar algumas dúvidas também. Então, sobre isso. O que vocês... A vida de vocês, como o Daniel falou, mudou bastante, inclusive do Romildo aí, que teve que salvar uma vida, literalmente, né? Então, assim, pro Arthur e pro Léo aí, outras provas também que vocês tiraram durante essa semana aí, apesar de serem novos ainda na Ordem Demolay, o que vocês conseguiram aí aproveitar? Cara, eu acredito que, como tivemos a cerimônia pública, né, com o Carlos Daniel, cara, em casa mudou bastante o tratamento, né, com os pais, e porque, pô, é algo muito importante mesmo, e tocou bem no fundo a última reunião que nós temos, a pública. Eu acho que o que mudou principalmente em mim
nessa última semana é o que a gente fala bastante lá dentro, que é o pensar antes de agir. Essa semana, por conta de trabalho e algumas coisas, momentos que eu poderia ter explodido, mas eu consegui me acalmar e pensar pra não fazer alguma coisa que machucasse outra pessoa, outro irmão meu. Literalmente o pensar antes de agir. Tá, só uma pergunta. Vocês falaram um pouco mais das virtudes de vocês, falaram a experiência de iniciar na Ordem Demolei, mas tem que voltar um pouco antes da iniciação de vocês. Então, quem indicou vocês para a Ordem Demolei? Como vocês se conheceram? Se foi em escola, se foi na rua brincando bola? Então, que vocês contem individualmente como vocês se conheceram aí, quem indicou vocês, como foi essa história até há uma semana atrás, antes de iniciar na Ordem Demolei. No caso, quem são os padrinhos Sim, de vocês, né? Conte Porque um pouco da história. A gente, na verdade, quem indica dentro da Ordem Demolei, a gente acaba chamando de padrinho. Sim. Então, quem são os padrinhos de vocês dentro da Ordem? Bom, primeiramente você perguntou de onde a gente se conheceu, Gabriel. Mesmo fora da Ordem, nós éramos amigos, sempre saíamos juntos, nos conhecemos tanto na escola, como é o caso comigo, com o Léo, quanto por outras amizades, como é o meu caso com o Romildo. E o meu padrinho é o nosso mestre conselheiro, Olha aí. Carlos Daniel. E foi assim, o meu chamado, né, podemos falar assim, foi muito rápido, foi um dia já tava fazendo a entrevista e logo depois já tava iniciando. E aconteceu muito rápido comigo. Tá. Romildo? Tamo junto. Bom, o nosso padrinho é O o Gustavo. tio Gustavo. Tio não, Tio né? Gustavo. Gustavo Porque Henrique. não é tio. Tá? Não é tio, É é nosso irmão. padrinho, nosso irmão. Mas tem um carinho tão grande por ele que... Inclusive, um beijo, Gustavo. No momento está na faculdade, Sim. não pôde comparecer. infelizmente. Mas como foi que vocês conheceram o Gustavo? Bom, deixa eu... Primeiro, o Gustavo a gente se conheceu na escola, né? Também era eu, Arthur, Gustavo e, enfim, as demais pessoas. E, cara, não tínhamos uma amizade tão forte na época, mas com o tempo também a gente foi saindo bem mais. Daí conhecemos o Romildo também. Cara, depois foi só, né, criando aquele vínculo que nós temos. Sim. Eu Romildo? conheci o Gustavo por um jogo virtual. E Sim. a gente também faz muitas chamadas no Discord. Olha aí. Inclusive. Depois disso, o Gustavo acabou se tornando um dos meus melhores amigos. Conheci ele agora quase um ano, basicamente. E é uma das pessoas que eu acredito que seja uma das melhores pessoas que eu conheci nos últimos tempos. Sim, é realmente isso. Eu acho que é universal. Em todos os capítulos que a gente vai e visita, eu acho que é sempre esse ciclo de amizade que vai se comunando em Ordem Demolei, né? Sempre isso. Eu acho que isso é muito bom trazer a amizade que a gente tem da nossa vida pessoal pra Ordem Demolei. Que, cara, é só adicionando coisas boas, no caso, né? Cara, e eu digo que foi o que aconteceu comigo, porque Sim. hoje em dia, realmente, dentro do nosso capítulo, eu consegui trazer muitos amigos que eu já considerava irmãos fora da Ordem e que agora são irmãos dentro da Ordem. O Arthur mesmo é o exemplo de um. Sim, exatamente. E aí, aos iniciáticos agora, né, que são assim, que são chamados os graus dos meninos aqui, que iniciaram agora recentemente, se vocês tiverem algumas perguntas também a fazer aí pra gente, que já é um pouco mais velho, tem uma galera que mais velha também aqui que está nos assistindo. Então, assim, antes de perguntarem sobre isso, eu queria que vocês falassem o que vocês esperam da Ordem Demolei pro futuro de vocês, tanto pra vida pessoal, tanto também sobre lá dentro. O que vocês esperam? No momento, ainda não tenho perguntas, quase todas já foram sanadas, né? Como nós já conversamos antes. E o que eu espero da Ordem é uma grande evolução. Como o nosso irmão Luiz, Demolei Sênior, certo? Ele falou, olha, vocês vão entrar aqui como pedras brutas. Sim. E vocês vão ser lapidados aqui. E ele deixou isso bem forte na minha mente. Imagino que dos irmãos aqui também. E eu só espero coisas boas.
Arthur? Eu espero que a gente, como iniciático, a gente possa crescer dentro da ordem, em outros graus, enfim, e também somar dentro dela. Porque lá dentro nós fazemos um juramento e queremos ser pessoas melhores daqui no tempo e ajudar dentro da ordem para fazer ela crescer também, para fazer ela evoluir. E é isso. Romildo? Acredito que tudo que eu possa dizer já foi dito, mas, porém, todavia, no entretanto, eu gostaria de dizer que eu realmente acho muito importante para nós, inclusive para mim, termos conseguido entrar, sermos aceitos lá dentro, o juramento foi muito importante e impactante, e eu acredito que a gente vai seguir ele passo a passo. Sim. Bem, aproveitando que a gente falou aqui de perguntas, como nós estamos no nosso primeiro episódio, você que está assistindo, caso tenha alguma dúvida, você pode deixar ela nos comentários, até mesmo no nosso direct, né? Caso exatamente. você não queira fazer perguntas publicamente, você pode fazer a pergunta pra gente, que no nosso próximo episódio a gente vai estar sanando algumas perguntas. Exatamente. Esse primeiro episódio do Demolaycast é somente um protótipo desse projeto que a gente tem. E se Deus quiser, vamos levar aí pra um bom tempo aí, que a gente possa espalhar essas dúvidas, que a gente possa sanar essas dúvidas, na verdade. Então, é isso. Bom, aos meninos, já que não tem nenhuma dúvida, eu gostaria de explicar também ao nosso público que tem pessoas que não são da família maçônica, como eu falei anteriormente. Então, assim, as nossas lideranças dentro de um capítulo, o capítulo é a organização a nível municipal, né? Então, assim, em cada cidade pode haver um ou até mais capítulos. E nesses capítulos tem uma liderança, que é o nosso mestre conselheiro, que é esse cara aqui que usa esse colar aqui amarelo, que é atualmente o Daniel. Essas lideranças, elas são renovadas, como os meninos bem sabem aqui, elas são renovadas a cada 6 meses, né? Ou podem também se estender por mais 6 meses. Então, assim, são semestres, né, que chamamos assim, são gestões, nós chamamos assim, que quem tá na liderança passa muito rápido, é uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça muito boa, inclusive saudável, que só tem a somar em nossas vidas, né? Então, eu acho que, como eu falei anteriormente, os meninos também comentaram sobre isso, a Ordem Demolê é uma escola de líderes, né? Então, a liderança que a gente requer dentro desses cargos, na verdade, ela vem a somar em nossas vidas também, né? Então, sobre vocês, apesar de serem a primeira reunião de vocês em cerimônias públicas aí, vocês viram um pouco dos cargos aí, o que vocês acharam dos cargos na cerimônia pública? Algum cargo que, sei lá, chamou a atenção de vocês? O colar do mestre conselheiro? Não sei, o que vocês mais chamaram a atenção de vocês? Eu acho que os cargos que mais me chamaram a atenção foram o do nosso digníssimo amigo João ali, nosso ICC também, nosso cavaleiro, né? Daqui a pouco eles vão vir. E eu acho que somente esse no momento. E o do Daniel também é um cargo muito grande, responsabilidade. É um cargo pesado, hein? Responsabilidade, sim. É muito peso, mas a gente dá conta, né, mano? É um peso bom. Sim, exatamente. Bom, eu acho que todos são muito importantes. Cada um tem a sua função lá dentro bem determinada. Tem uns que ajudam os outros. Eu acho que todos são importantes, desde o mestre conselheiro até o sentinela. Todos são, mesmo que não seja tão grande o cargo, mas todos são devidamente importantes, sim. E espero um dia ocupar um desses cargos, ou como primeiro, segundo conselheiro, até eu espero que chegue ao cargo de mestre conselheiro, porque a experiência sensacional, é única. Eu realmente acredito que seja uma experiência única e bem pesada. Mas são 6 meses bem de responsabilidade pura. Eu não sou muito bom em falar com o público, frente ao Daniel, que fala muito bem. Uma pessoa muito didática e uma fonética maravilhosa. Eu acho que, inclusive, um cargo que eu gostaria de ocupar atualmente seria o cargo da cavalaria, junto com o meu digníssimo ICC. Ele fica feliz, né? Sim. Bem, apesar do cargo de mestre conselheiro realmente ser um cargo muito pesado, é um cargo
deixa eu ver como é que eu posso explicar, é um cargo muito bom, muito bom. São muitas responsabilidades, né? Tá à frente desses garotos, desses jovens, Do município. porque é do município. E, cara, você é a representação do capítulo a nível estadual e a nível nacional. Então, aproveitando que a gente está falando sobre isso, eu gostaria de perguntar para o nosso irmão Gabriel Barbosa, né, que Sim. é a nível estadual, então ele é mestre conselheiro estadual adjunto. Gabriel, como é que está sendo essa experiência de mestre conselheiro? Pessoal, bora lá. Ao público, né, que nós falamos ainda que não faz parte desse conhecimento, somente explicando uma situação. Nós falamos aqui desses cargos, das cerimônias que nós participamos, mas existem também algumas cerimônias que são públicas, que são abertas ao público, que você, se não é Demolei nem maçom, vocês podem participar normalmente. Então, inclusive, nós já fazemos os convites aqui para as próximas nossas próximas cerimônias públicas. Fiquem atentos nas nossas redes sociais, que vocês serão totalmente convidados. Nós iremos receber de braços abertos vocês lá, para que a gente possa mais explicar sobre nossa ordem Demolei lá pessoalmente. E, bom, bora lá. A gente comentando aqui um pouco do cargo de mestre conselheiro a nível capitular. A nível estadual, a gente multiplica isso por 29, que é o número de capítulos que tem em nosso estado. É uma dor de cabeça que se multiplica 29 vezes, né? Então, assim, é uma dor de cabeça muito saudável, inclusive. A gente conhece irmãos aí de todo o estado, do Brasil e do mundo. Tem uma troca de experiência gigantesca, um simbolismo que a gente conhece enorme, enorme mesmo. Então, assim, estar à frente de um estado, eu e o José, que é o nosso médico conselheiro estadual também junto comigo, nós pensamos em uma didática totalmente diferente para elaborar essa gestão, né? A gestão de mestre conselheiro estadual, o gabinete, ele é de 1 ano. Ele é de junho a junho do próximo ano. Então nós estamos na gestão 2022 até 2023 do próximo ano. Então, assim, nós já implementamos alguns projetos a nível estadual, já iremos ativar alguns projetos ainda futuramente, nos próximos dias aí. Então, cara, assim, é muito bom. É muito bom. Existe também aquela parte das viagens que são bem cansativas, principalmente no estado do Pará, que tem dimensões aí continentais. O estado do Pará, um capítulo que quer passear, que quer visitar, ali são 800 mil quilômetros para te visitar, então é bem complicado. Tem a distância da família, mas é muito gratificante quando a gente chega num capítulo e vê que tu é bem recebido, que tu vê que o capítulo está implementando as tuas atividades, teus projetos, é muito gratificante. Então, aos meninos aqui que estão iniciaram agora faz uma semana, irão conhecer um pouco mais sobre isso a nível de grande conselho, gabinete estadual. Nós iremos explicar um pouco mais sobre isso posteriormente. E no mais, alguma coisa? Querem complementar mais alguma coisa? Léo? Bom, eu ia dizer que como que foi implementado os Demolês na minha vida, né? Sim. Bom, primeiramente, não fazia um pouco de ideia, já tinha visto algumas postagens no Instagram do Daniel e do Massucati também, e me chegou como do nada. Nós fomos tomar sorvete na praça. Você tava todo mundo aqui tava, né? Você não tava no sorvete? Não lembro. Enfim, fomos na praça tomar um sorvete. Do nada, chega Daniel e o padrinho Gustavo. Bora virar Demolei? Foi exatamente isso. Da melhor forma Da possível. melhor forma possível. Logo após, fizemos um bom grado lá, mas isso foi muito, muito inesperado, né, na minha vida. E logo que ele falou, eu falei, cara, bora. Vamos fundo nisso, né? Eu imagino que eles não vão escolher coisas ruins para os irmãos, e muito menos para a vida deles, né? Então, eu acho que foi algo que eu realmente caí de cabeça. Antes que o Arthur e o Romildo falem um pouco mais, eu sempre gosto de perguntar como foi o impacto de vocês em relação à família. Sempre tem um impacto que é bem pesado. Tem famílias, inclusive a minha também foi um pouco carrasca em relação a isso, mas hoje em dia ela super me apoia, meus pais, inclusive um beijo mãe, um beijo pai. Então, que vocês possam, falar um pouco aí como foi, o que chegou o convite para vocês e como foi que os pais de vocês receberam essa proposta aí. Arthur? Bom, já tinha recebido alguns convites antes e um certo dia me convidaram de novo e eu fui falar com os meus pais.
eles não tinham muita ideia do que era. E aí eu falei, não, fique tranquilo, os meninos vêm conversar com vocês, sanar todas as dúvidas de vocês. Acabou que depois de muita conversa, eles aceitaram e aprovaram. Porque também é muito importante a aprovação dos pais. E tô aqui hoje. É isso. Bem, para quem acha que foi realmente muito rápido, né, como o Arthur falou, essa entrada dele na ordem, não foi tão bem assim não, porque foi um pouco complicado realmente convencer os pais dele, né, e realmente mostrar o que era a ordem. E foi justamente no bingo que nós fizemos, junto com a maçonaria, que eles estavam lá, assistiram e viram um pouco do que é a ordem, né, do que a ordem realmente ajuda e trabalha junto com a maçonaria. Então ali realmente despertou, eu acho que até a vontade no pai dele para deixar ele participar. E eu tenho certeza que nenhum de vocês irão se arrepender de ter entrado na ordem. Com certeza. Foi uma coisa que até o nosso tio, irmão, Matheus Reis falou. Esse vai ser o melhor sim que você vai dar na sua vida. E realmente está sendo. Porque se você tem algum amigo Demolei que ele já te chamou, vai, cara. Vai. É muito bom. Porque esse sentimento de confraternizar com pessoas que às vezes você nunca viu na vida e ser chamado de irmão por elas é muito bom. Muito bom de verdade. Léo? Bom, a minha mãe também, né? Um beijo. Beijo, papai também. Infelizmente, meu pai não estava em casa no dia que vocês foram lá conversar, mas minha mãe também, ela não era muito... Não teve um acolhimento tão bom assim, primeiramente, né? Como tem aqueles mitos, maçonaria, coisa, né? Beber sangue de bode, enfim. Sempre tem. Essas besteiras, assim, né? Que o pessoal fala. E, bom, eu falei pra ela, não, mãe, era da igreja católica, inclusive. Aí tentei, né, sempre da forma mais calma, falar pra ela, porque é um assunto delicado, ainda mais mexer com religião. Aí, ela é bem religiosa, inclusive. Aí, sanou, ela falou, não, quando eles vierem, então, a gente te fecha tudo. Aí, chegou no dia. Chegou o Gustavo, ela já ficou mais calma. Chegou, acho que era eu não lembro o nome do tio agora. Cláudio. Tio Cláudio, obrigado. Tio Cláudio, chegou o André e... Eu. Senhor digníssimo Daniel. Chegou o Daniel lá, super de boa, assim. Aí ela já, quando eles falaram, né, eles ficaram um pouco conversando lá com ela. Ela falou, isso não é nada do, né, do demônio não, né? Falou, não, tio, calma, de boa. Aí, enfim, aí foram isso, ela, tá bom, aceitamos sim, aí eu fui, né, tô aqui agora. Foi quando realmente a gente conseguiu explicar pra ela o que era a ordem e ela tirar esses pensamentos que muita gente tem por conta mais da falação do povo, sim, né? Porque tem os mitos, né? Existem os mitos do bode, do sangue do bode. E entre outros vários mitos aí que existem, né? Romildo, como foi pra ti? Cara, a minha internalização foi no mesmo dia da do Leonardo. E por causa disso vieram as mesmas pessoas. Você, o Gustavo, o André e o tio Cláudio. A minha mãe, assim como a dele, também era muito religiosa. E meu pai também não estava em casa. Mas, por sorte, a minha mãe já conhecia algumas pessoas da maçonaria, tinha uns contatos, inclusive ela conhece metade do Clube das Damas, o que é um pouco assustador pra mim, porque todo mundo me conheceu lá. E foi muito bom. Depois de muita conversa e pizza, deu tudo certo. Graças a Deus, depois de muita conversa, realmente... Sim, sempre tem... Cara, é muito engraçado de escutar essa aceitação dos pais, porque tem umas histórias que são muito engraçadas. Por exemplo, a minha mãe... Só dando um parênteses aqui, o isabelense, no capítulo no qual eu iniciei, eles se reúnem dia de domingo, à noite, né? Então, à noite, quase termina a noite a reunião deles. Então, lembro perfeitamente, 2014, quando meu primo
Depois da reunião, ele foi lá em casa. E aí ele falou pro meu pai super deixou, porque o meu avô já era maçom, mas a minha mãe era uma família muito religiosa mesmo. E aí, cara, não, tu não vai iniciar? Não, mãe, por favor, deixa. Meu pai até que convenceu minha mãe. Aí ela falou, Gabriel, tá, tu vai iniciar, a gente vai bem ali. Final da história, minha mãe levou na igreja e a gente perguntou pro padre se eu podia iniciar ou não. E o padre, na época, ele era muito, não era uma pessoa ignorante, ele era uma pessoa muito sábia. E ele me indicou, falou que eu pudesse iniciar, né, e eu até hoje estou aqui, graças a Deus. E eu não me arrependo nem um pouco, como o Arthur falou. Esse foi o sim mais bem assertivo da minha vida. Pessoal, então a gente vai fazer agora esse encerramento desse primeiro take aqui. Nós vamos encerrar com os meninos. Muito obrigado aos iniciáticos. Espero que quando voltem aqui já estejam em outros graus. Outros graus, mais conhecimento para repassar pra gente aqui. E no mais, pessoal, obrigado. Quem sabe vocês não retornam aí já sendo cavaleiros. Exatamente. Pessoal, obrigado. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Retornamos agora aqui com duas figuras ilustres. Tem já bastante tempo e bastante história de ordem. Aqui vocês vão escutar a história agora. Ó. Pessoal, bora lá. Agora nessa segunda parte da nossa entrevista, do nosso podcast, nós iremos entrevistar essas duas figuras do capítulo São Miguel do Câmara, que são realmente uns monstros no bom sentido, né? Os tios aí, no qual os tios que nós falamos são os maçons, tá bom? Só para as pessoas que ficarem informadas. Tio? George Bicalho. E o tio? Leonardo Santos. Tios, somente para essa questão de critério de informação, que vocês possam falar um pouco mais sobre a história de vocês, como vocês iniciaram, a época que vocês iniciaram. Como foi, tio Jorge? Vamos lá, eu iniciei em dezembro de 2005, em 20 de dezembro de 2005. Tinha 15 anos na época, Paragominas, estudava na Fundação Bradesco. E fui convidado na época por um maçom, né, fazer parte da Aldemolei. Não conhecia nada do que era a Aldemolei na época, mas ele me deu uma breve explicação. Ele era dono da Max Colo, que antigamente tinha que bater foto, né? Eu não vou lembrar o que é Max Colo não, viu? Não tem nem idade pra lembrar o que é Max Colo. Aí tinha as revelações e a gente levava pra lá pra fazer essas revelações das fotos, né? Hoje em dia não, né? Celular, nem câmera digital a gente acha mais tarde, mas naquele tempo era vermelhas, verdade, pois é, olha aí. E ele me viu, um garoto virtuoso na época, e me convidou para fazer parte do capítulo Samuel Cardoso Câmara. Aí eu aceitei e entrei nesse universo que é o Demolei. Sim. Tio Léo? A minha história já é mais recente, né? Eu iniciei em 2013, no dia 7 de dezembro de 2013. Uma curiosidade, era para eu ter iniciado aqui no Samuel Cardoso Câmara. Só que na época, né, meus pais não quiseram, e porque eu já estava perto de entrar na faculdade. 2012 era o meu último ano do colégio e eu ia entrar na faculdade em 2013. Então eu ia para Belém. Pelo curso aqui não tinha direito, então eu tive que ir para Belém. Então não tive a possibilidade de iniciar aqui no Samuel Cardoso Câmara. E eu fui iniciar em Belém, lá no Harmonia e Fraternidade, número 85. Né, que é o meu capítulo mãe, e eu fui o primeiro duplo filiado do Pará. Quando eu vim para Paragominas, eu pedi minha dupla filiação porque eu queria participar dos trabalhos aqui no Samuel Cardoso Câmara. Sim. Então, minha história ela é dividida aí entre Samuel Cardoso Câmara e Harmonia e Fraternidade número 85, que é meu capítulo mãe. HF, né? Bem, a gente falando um pouco sobre as virtudes, né, que é até o tema do nosso podcast, fala um pouco sobre as virtudes, na sua opinião, de vida como Demolei. Qual era a principal virtude para vocês? Pode começar. Bom, a virtude, né, se trata justamente daquela melhor qualidade que você tem no ser humano. E o Demolei ele é muito forjado, ele é trabalhado em cima dessas pautas. Ainda mais trabalhando numa sociedade que está cada dia mais individualista, você trabalhar um lado fraternal, coletivo, isso aqui já é um trabalho sensacional. Então a Demolei está de parabéns, principalmente nesse quesito. Ela foge muito hoje do que nós temos de padrão social, nessa situação. A gente está aqui num ambiente político, por exemplo, num país totalmente polarizado. E quando se polariza dessa forma, parece que não tem união. E na Demolei a gente vê o contrário. Você é um local que você respeita a opinião do outro, tanto político, né, racial, tudo. E lá todo mundo trabalha pela mesma causa. E onde todo mundo vê um trabalho sinérgico que resulta realmente numa linda virtude. Sim.
Eu digo que a Ordem Demolei ela foi uma revolução na minha vida, né? E justamente uma das virtudes foi o companheirismo. Eu fui para Belém, né? Na minha faculdade fui cursar lá Direito e eu fui morar só. Né, uma terra desconhecida, apesar de ir em Belém, mas você vai morar só. E ter iniciado lá para mim foi melhor, porque eu fiz amizades lá. Talvez se eu tivesse iniciado aqui, né, talvez a história seria um pouco diferente, porque quem iniciava aqui, que ia para lá, geralmente se afastava. Exatamente. E o companheirismo, que para mim foi a virtude que mais, assim, me fortaleceu dentro da Ordem, foi porque eu conheci muitos amigos lá. Eu tenho muitos amigos dentro da Ordem Demolei lá em Belém e fiz amizade com vários de outros capítulos em outras cidades dos estados. Então, é isso que é bacana da Ordem Demolei, aplicar essa virtude no nosso dia a dia. O amor filial fez eu respeitar muito mais os meus pais, por eles estarem longe e eu lembrar daquela virtude né, do amor filial, o patriotismo, tudo isso, né, a própria pureza, porque talvez se eu não tivesse a Ordem Demolei, não tivesse vivenciado essas virtudes lá em Belém, poderia ter me perdido, faltar faculdade, os sábados poderia estar em festa, mas não, o sábado eu tirava para mim nas reuniões e aplicar essas virtudes. E então, até hoje, né? Até hoje aí. Bom, bora lá. Os convidados aqui, que são, além de maçons, também são irmãos, né, que iniciaram na Ordem Demolei. Então a pergunta é, vocês são maçons aqui da Gonçalves Ledo, e para quem as pessoas que não são da família maçônica, assim funciona. Uma loja maçônica, ela patrocina um capítulo Demolei. Então os tios que estão aqui presentes hoje, eles fazem parte da loja, que é a Gonçalves Ledo aqui de Paragominas. Então uma pergunta, tá? Agora que o tio Jorge falou sobre política aí, estamos vivendo realmente um período político, né? Agora, 2022, ano eleitoral. Então assim, estamos gravando aí em uma pós-polêmica que teve aí, envolvendo a maçonaria. Então, um tema bem polêmico, eu diria. Então, que vocês pudessem falar um pouco sobre isso. Vazou um vídeo, né? Do presidente Bolsonaro e uma cerimônia pública da maçonaria, então que vocês pudessem falar. O Bolsonaro é patrocinado pela maçonaria, o Bolsonaro é maçom, então que vocês possam falar um pouco mais para as pessoas que não sabem do assunto. Se a maçonaria realmente Isso. apoia algum partido, porque o que cara, saiu de as polêmicas de no história, Twitter, no Porque grupo de WhatsApp. O pessoal que dá uma fagulha, né? Sim, Porque exatamente. hoje o que vende é polêmica. Então, o que nada veio mais à polêmico tona é isso, agora algo só. de 2016, eu acho, se não me engano. E que trouxe na atualidade, mas lembrando, a maçonaria, ela não é a política, mas ela é a partidária. Sim. A maçonaria não tem um partido, não. Tá, então essa questão dele ir na sessão pública não interfere, a maçonaria não patrocina, não tem vínculo algum com o presidente da República nesse sentido. Assim como, por exemplo, eu já levei alguns convidados para exporem na loja, o pessoal do Hospital de Amor, por exemplo, já foi convidado, eu fiz o convite uma vez, né, Leonardo? E eles foram lá expor sobre o hospital, né? Então, da mesma forma, convidaram para ele falar, e é aberto também a toda a sociedade civil, Sim. que queira expor suas ideias dentro de uma loja também, cabe à loja aceitar também. Não justifica essa, mas para questão de polêmica, você já viu, né? realmente. É tudo mais fácil você trabalhar. Naquela época do vídeo, ele era deputado federal. Deputado né? federal. Então, assim, ele foi convidado como uma autoridade, Exato. né, para falar. Eu não ouvi, não sei qual é o teor do vídeo, mas eu imagino que seja uma recepção de autoridade como qualquer um. E deve ser numa loja do Rio de Janeiro, na qual ele tem um curral político muito forte, Se né? eu não me engano, salvo engano, foi no Distrito Federal mesmo, a loja. Né? A loja de lá. Lá mesmo em Brasília, onde ele, né, ele atuava. Então, assim, é normal receber políticos. A gente pode receber o prefeito, pode receber o vereador. Não quer dizer que nós estejamos apoiando aquele candidato tal. Né? O George falou, nós não somos apolíticos. E a maçonaria deve conversar sobre política. Tanto é que ela é envolvida em muitos movimentos políticos. Sim. Inclusive dentro do Pará. Né? O que ela não pode é tomar um partido, tomar um candidato. Por isso que eu falo, o Bolsonaro não é um candidato da maçonaria. Nós temos aqui o exemplo do Michel Temer. Michel Temer era maçom, mas ele nunca utilizou isso para poder se beneficiar.
Ele era vice, né? Ele era vice da Dilma. Né? E o vice, o É, Mourão o também, Mourão, também vice é do maçom. Bolsonaro. Assim como aqui em Paragominas, desde o Sidney, todos os prefeitos são maçons. Exato. Mas ninguém nunca se utilizou, ou a loja maçônica Gonçalves Ledo nunca tomou um candidato. Ah, esse candidato aqui nós vamos apoiar ele. Não Exato. não Na é verdade, isso que a maçonaria Na história prega. mundial, se você for pegar, a maçonaria em si, ela não interviu diretamente. Os maçons interviram. Sim. Ela prepara homens para a liderança. Então é diferente, é uma escola preparatória. Justamente. E dali cada um vai seguindo o seu ideal e faz parte das lojas. E cada loja também, ou cada potência, tem seu segmento filosófico. E a partir dali eles vão tomando seu partido. É diferente. O que entristece assim, as pessoas que não têm consciência, não sabem o trabalho que a maçonaria, a Ordem de Molay, todas as instituições, porque isso liga todas as instituições, não sabe o trabalho que faz dentro da sociedade, ajudando a população, nos ajudando, porque o crescimento é mais pessoal, para a gente poder externalizar para a sociedade, e acabam falando esse tipo de besteira e utilizando a maçonaria como manobra política. Porque o que a gente vê ali, os memes, aqueles ataques, na verdade, é para desestabilizar o candidato porque ele tem um grande apoio dos evangélicos. E a gente sabe que existe um preconceito muito grande em cima da maçonaria. Ah, não é porque eles são contra, porque eles estão utilizando isso como uma manobra. E isso é o que entristece a gente, enquanto maçom, enquanto instituição, de nós sermos utilizados como instrumento de manobra dentro... Lembrando, a maçonaria não é instituição religiosa. Sim. Nós abarcamos todas as religiosidades, desde que acredite no ente superior. Então, nossa loja tem protestante, tem católico, né? Se você for judeu, você também, né, desde que creia no ente supremo, você pode entrar na maçonaria sim. Ela não extingue isso daí, não. Sim. Mas realmente é incrível a É, quantidade de fake news, né? Que realmente vem acima não só da maçonaria, mas também como da Ordem de Molay. Então Isso a aí gente está aqui justamente para desmistificar. Nós Perfeito, puxamos né? essa conversa justamente para isso. O tanto de ignorância que a gente viu aí nas redes sociais, nas redes Nossa, sociais, muitas. foi absurda, né? Então a gente já sabíamos a resposta. Inclusive a gente ficou um pouco chateado com umas coisas que nós vimos nas redes sociais. Então nada melhor que chamar aqui as pessoas certas para responder essa pergunta. Então assim, deixando um pouco a polêmica de lado, né? E bora falar sobre coisa boa. Vocês falaram sobre a iniciação de vocês lá. Então, o principal característica que mudou na Ordem de Molay, digo, em relação ao capítulo, aos membros que iniciam, a ritualística, enfim. O que vocês acham que mudou de lá pra cá? Bom, se for do meu tempo, que era um pouco mais antigo ali. Olha aí. Bom, é o seguinte, bora falar um pouquinho do capítulo, né? Samuel Cardoso Câmara teve ali a sua fundação em 2003, e foi em março, instalação em junho, né? E na época é o seguinte, a maioria dos maçons tinham filhos, né? E dentro da faixa etária necessária para que seja ingressado na ordem, e 7 membros na época da Gonçalves Ledo, eles viram que tinha uma boa garotada, jovens virtuosos mesmo, bom de se trabalhar. Já tinham alguns que já tinham visto a Ordem de Molay em algumas outras lojas, né? E endossaram para trazer para Paragominas. Deu o nome de Samuel Cardoso Câmara a um irmão nosso, né, que já foi prefeito do nosso município também, Samuel Cardoso Câmara. E naquele tempo eles, além dos filhos de maçons, né, tinham alguns jovens que se destacavam também na sociedade e amigo dessa garotada. E reuniram essa turma toda com o conselho na época encabeçada pelo nosso irmão Lucivaldo Delgado, né, conhecido como Lúcio, que trabalhava na prefeitura, na Rosa Madeireira. Juntou essa turma e fez um trabalho espetacular. Já no primeiro ano, para vocês terem uma ideia, a Ordem de Molay, ela conseguiu fazer um processo de adoção. Ela bancou um processo de adoção. Ela financiou também um transplante de córnea. A maioria não sabe disso, está sabendo agora aqui. Pois é, no primeiro ano. Então, fora as outras ações sociais que toda vez que tinha algo da prefeitura, né? E na época, no ano que eu entrei, eu lembro que era muito forte essa questão da prefeitura fazer as ações sociais. Dia das Crianças, por exemplo, era no Parque de Exposição. Lotava, faziam filas ao redor do parque para entregar os brinquedos, os picolés e tudo. E era a Ordem de Molay que ficava lá nos postos para poder fazer as entregas de picolé, de brinquedo e tudo mais para a criançada. Então, desde sempre, 7 de setembro também nós distribuíamos água. Então, sempre teve esse papel coletivo, filantrópico mesmo da Ordem desde cedo.
Então, desde lá, é um motivo de orgulho muito grande que a gente tem do capítulo Samuel Cardoso Câmara instalado aqui no município de Paragominas. Isso aí a gente carrega, a questão principalmente da filantropia, a gente carrega até hoje. Vários momentos, no Dia das Crianças, até mesmo no Sírio, né? Que a gente tem aqui na nossa cidade, a gente faz a distribuição de águas. E eu tenho certeza que isso aí vai perdurar por bastante tempo. Isso aí não pode ficar sem, na verdade, né? Realmente. Porque isso aí é a alma da ordem. E é bom porque a gente fica agraciado, porque realmente dá um trabalho muito bonito, né? Vai fazer ano que vem ali seus 20 anos. Sim. Então é uma data memorável. Vai ter que fazer essa comemoração muito bonita pro ano que vem. Então a gente conta demais com o apoio de vocês. É vocês que tem que cabeçar, na verdade. Sim, A realmente, já articular aí. já fez, acho que, uma boa parte, né? Mas a gente tem Tá que demais, lá, já. né? Tá demais, mas é puxado, né? Por exemplo, eu tô chegando de Redenção agora para estar aqui com a turma aqui junto, né? Para me donar também na prefeitura. Então é uma correria que a gente tem hoje aqui fora. Conciliar a loja maçônica Gonçalves Leite na reunião na segunda. Nosso trabalho que já é puxado, vai muito para campo. E sábado com vocês, né? Porque a gente acredita demais no trabalho aqui do capítulo atualmente. Léo? Rapaz, o que eu vejo assim, eu peguei uma transição. A gente vem dessa época do George, que era um trabalho muito forte, mas ele ainda não tinha... a instituição em si ainda não estava tão organizada. Quando eu cheguei já tinha campanha nacional de incentivo à excelência, já tinha as atividades a serem cumpridas, né? Iniciação, exaltação. O pessoal fazia, mas ainda não era mostrado, né? E não era consolidado. Né? Então, na minha época, a gente, né, já tinha isso. Então, eu peguei essa transição para a gente poder efetivar, né, mostrar para o sistema, mostrar para a Ordem Demolei que o nosso capítulo estava funcionando. Exato. Então, assim, no meu ano, em 2015.2, eu fui mestre conselheiro. Lá no meu capítulo, ninguém nunca tinha conseguido concluir no segundo semestre, porque era sempre cheio de atividade, um monte de coisa para mandar, corrido, aquela coisa toda. Mas eu fui lá e consegui, quebrando aquele tabu de não sei quantos anos que não mandavam atividades. E deram, assim, ninguém sabia direito como é que era, como é que funcionava, mandar relatório, prazo de relatório. Então, assim, eu tive essa transição da gente pegar essas atividades e demonstrar e organizar. E isso me deu um senso de organização muito grande. Porque na minha época eu tinha um calendário. Meu calendário, onde tinha o dia das reuniões, o dia das atividades, o dia que era destinado à cavalaria, tudo organizado. Então, né? rapaz, isso para mim, a me ajudar para um prazo hoje em dia processual é excelente. E é essa a intenção que vem esse sistema. Tinha muita gente que era contra o sistema da Campanha Nacional de Incentivo à Excelência. Mas ele veio para isso, para ensinar a ter uma organização, para ensinar você, no começo da sua gestão, você tem que montar um planejamento do que você quer, né, para todo o seu calendário. Comissão. Isso daqui você leva para a vida, do lado profissional, você faz uma diferença absurda. E isso, para mim, foi uma importância muito grande. Eu vi essa evolução. Hoje o capítulo, hoje o sistema, a forma com que tá, assim, excelente. Maravilhoso. E ter um apoio da loja, né, igual aqui em Paragominas tem, vocês têm um privilégio muito grande, né, que a loja apoiar o capítulo. Tem loja que lá em Belém que eu participei que a loja pediu para eles pagarem energia. Então, assim, a Ordem Demolei já passou por conflitos muito grandes, né? Até estabilizar, porque você imagina um maçom que tem quase 50 anos dentro de loja, tem seus 70 anos... Aí esses meninos estão vindo pra reunião aí profanar, aquela coisa toda, a gente não sabe, um monte de menino. E é só gasto. E aí hoje em dia você vê a mudança de mentalidade, porque a Ordem Demolei já é a preparação para a maçonaria. Os maçons que são oriundos da Ordem Demolei são bem preparados, né? Já chegam lá. É notória a diferença de um maçom que já passou pela Ordem Demolei para um maçom que vem do mundo profano normal. Então, assim... o que tem hoje, o que o Samuel Cardoso Câmara tem é um privilégio. A loja apoiar, né? O capítulo está forte, né? A gente vê isso, né, Jorge? Com certeza. E leva para a loja. E leva tudo. A família maçônica em si. E nós quebramos esse paradigma, né? Nós quebramos aí essa... Teve os seus altos e baixos. Mas isso aí é muito bonito. Como sempre, né? A confiança que hoje o capítulo tem quando é para ingressar na loja é outro dia.
tá em outro patamar, como dizem, né? Já tá. Bem, Outro aproveitando patamar. que a gente falou sobre o lado profissional, só para o pessoal conhecer um pouco mais vocês, com o que vocês estão trabalhando hoje e aproveitar também o que a Ordem ajudou Influencia, nisso, assim. o que ela influencia até hoje. Eu sou advogado e hoje eu trabalho na prefeitura, sou superintendente municipal de trabalho, emprego e renda. Na minha época eu não tinha curso de direito, eu fui estudar em Belém e, como eu disse, eu iniciei lá. E o que me ajudou dentro da minha área profissional, do meu curso no direito e hoje como advogado, hoje é justamente essa questão da organização, do prazo, do calendário, a oratória, né? Você falar, você presidir uma reunião, você participar das atividades, ter responsabilidade, isso pesa muito hoje no meu lado profissional. Porque muito do que eu faço, muito da forma com que eu faço, eu aprendi dentro da Ordem Demolei. Principalmente na minha área do direito, de acompanhamento de prazo, de planejamento, a oratória dentro da audiência, eu aprendi muita coisa dentro da Ordem Demolei. Sim. Corroboro também, foi praticamente isso, né? E no meu caso é até um pouquinho diferente, porque quando eu era mais novo eu tinha fobia social, então eu não conseguia conversar numa mesa com mais de 6 pessoas, por exemplo, para mim eu tinha muita dificuldade. E a Ordem Demolei ela trouxe para mim quando eu entrei com 15 anos, a partir de lá, aí eu fui sendo bem trabalhado mesmo, para começar a aprender a oratória, a dialética, né? A você defender seus ideais. Então a partir de lá eu já comecei a ter esse estágio. E um pouquinho depois para a faculdade. Já as apresentações de trabalho já tinham um certo destaque, porque realmente quando você aprende na Ordem Demolei a arte da oratória, você leva para o lado acadêmico, você viu o quanto fica espetacular. Acadêmico, profissional, E eu fiz essa junção, essa somatória e levei para o meu lado profissional. Hoje eu sou geólogo, eu tenho a minha empresa, a Rio Capim Geologia, juntamente com o meu sócio, o Everton. A maior empresa de Paragominas hoje é Rio Capim. Tá falando, eu vou acreditar também. Vamos lá. São os empresários aí. Né? E realmente, para você aprende a lidar com as pessoas, você aprende a vender, né? Porque você tem muito mais facilidade de articulação. Então é muito bom, cara. Você leva para o lado seu organizacional também, faz uma diferença tremenda. E você conseguindo aplicar isso daí, realmente você vai ter um sucesso. Realmente. Bom, pessoal, pra gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, foi bem curto, né, nossa primeira edição, mas a gente promete aí que vamos reconvidar os senhores para mais edições aí. Mas se caso vocês pudessem dar um recado para um jovem de 12 anos que está assistindo esse episódio agora, qual recomendação vocês iriam fazer para esse garoto? Olhando na câmera ali, ó, bem no olho dele lá, bem ali no olho dele. Qual das duas que ele Essa é a central aqui, ó. Central. Mas é o 12 que iniciou ou que vai tem iniciar, a pretensão como é de que é? iniciar? Como assim? Não, o menino que tem 12 anos que dá... Tá. Pode ser ali? Beleza. O menino que tem 12 anos que pretende iniciar na Ordem Demolei. Qual seria aí O recado. o recado de vocês? Rapaz, os pais já sabendo que... Já sabendo. Essa pergunta, porque geralmente quando Sim. chega nos pais, né? Sim, sempre tem- já N sabendo. fatores. A minha recomendação é que você pesquise bastante, você verifique como é que a ordem surgiu, tudo mais, a filosofia de trabalho, principalmente quem são os membros, Sim. né? Quem são os membros da ordem, porque a partir de lá você vai verificar o padrão deles, o estereótipo. Você vai ver se o rapaz, se fulano é Demolei, então ele tem que ter algum diferencial, se ele é um rapaz bom ou não, bem quisto na sociedade, né? E não ligar muito para esse preconceito que dizem, que absolutamente falam porque não tem muito entendimento, é pela Ignorância, né? ignorância total, né? Quando você tem um conceito bem fechado, é muito difícil você quebrar esse paradigma, né? Então, dê uma estudada, verifique quem são os membros, né? Que tenho certeza, porque você vai verificar quem fez parte e o comentário de cada um, você vai ter uma somatória muito positiva. Você não vai ter nada negativo. Você pode ver. Eu nunca vi alguém falar mal. Então já tiro por aí. Então o recado que eu deixo aqui é que verifiquem essa situação, os membros e um pouco da filosofia de trabalho da Ordem Demolei. Olha aí. Léo, se tu pudesse falar lá pro Léozinho de 12 anos, que ia entrar lá em 13. 2013. Ia ter O medo. que poderia falar pro Léozinho lá daquela Eu vou época? falar o que eu falo pra qualquer um. Entrem. Claro, depois você Porque vê. é a melhor coisa que vai acontecer na sensacional. vida de Ninguém vocês. se arrepende. Realmente. Pra mim foi, igual eu falei, foi uma revolução dentro da minha vida. Me mudou como pessoa completamente, né? Porque ela te prepara para ser um melhor filho,
te prepara para ser um melhor homem, para futuramente você ser um bom pai, você ser um bom profissional. Então, assim, com toda a ritualística, com todos os ensinamentos, mas principalmente pela amizade que você vai levar ali de pessoas pelo resto da sua vida, né? Tanto de irmãos, de maçons, de tias. O George deve ter essa experiência de passar por uma tia que é lá de 2006 e encontra ela na rua e fala: ô, meu sobrinho e tal, que prazer te rever. Porque esse vínculo, essa da família maçônica, essa união, não tem outra instituição que tenha, não. Exatamente. Quem participou do ano passado lá do egresso, que juntou esses 18 anos que tinham na Ordem Demolei, eu juntei todas as gerações. Na época que eu fiz o convite, foi a turma toda. Vocês viram a diferença. Sim. A gente não se via há 10 anos. Mas quando todo mundo se encontrou, parece que Parece tinha a mesma acabado essa coisa. reunião. Não, naquele aí vai dia. relembrar os coisa. apelidos de Tudo todo mundo. As histórias engraçadas, né? Essa Apelidos, tudinho. Tudinho. Então é muito Muita gostoso, é história muito legal engraçada. fazer. E a turma tá de parabéns. É. E outro, parabéns pela iniciativa de vocês. Sensacional. Acho que uma das melhores que eu já vi nesses 19 anos Olha aí. de capítulo. Parabéns por vocês Realmente. terem essa Legal, ponta de legal. lança aí. Muito obrigado. Se Eu Deus aqui fico permitir, a gente vai realmente. continuar com o projeto. Perfeito. bom Esse é ter- o primeiro de vários. Muito bom ter esse feedback. Então, aos tios, muito obrigado pela Nada. participação de vocês. Esperamos aí. Já está o convite feito, né, para as Com próximas certeza. edições aí, E pros já senhores. aceitei desde já. Olha aí. Então, no mais, pessoal, muito obrigado mesmo. Lá. Eu ainda Tá- tenho que ver com a minha agenda, mas é isso. Olha aí. Tudo bem, a Cara agenda é muito importante, cheia, cara né? importante, cara importante. Tá ok. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. E aí, pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos novamente à nossa terceira parte do nosso podcast. Então, estamos aqui com essas figuras ilustres, conhecidas aí, estadual aí, o pessoal conhece todo mundo aí, o Gordinho da Com JBL. certeza. Luiz É, Maurício não nosso- tem como não ser conhecido no Sim, estado do Pará. exatamente. Joãozinho aí e o Mascate, vamos se apresentar mais um pouco. Então, senhor, seu nome? Meu nome é Luiz Maurício. Bom, olá galera, meu nome é João Carlos. Fala moçada, sou o Bruno Mascate, atual ilustre comendador do Cavaleiro. Pessoal, esse moço está usando aqui esse parâmetro aqui, verde, vou mostrar um pouco aí. Ele é um cargo, ocupa um cargo a nível da cavalaria. A cavalaria é uma ordem dentro da Ordem Demolei. Ele vai explicar um pouco mais sobre isso posteriormente, mas o cargo dele é como se fosse o Daniel, mas a um nível menor, e o outro trabalho que eles ocupam nesse outro grau da cavalaria. Então, Mascate, o que é a cavalaria, o que o pessoal precisa ter para iniciar na cavalaria? Explica mais um pouco aí. Bom, é igual você falou, não tem como não ter cavaleiros sem ser Demolei. Então, a cavalaria é para jovens de 17 até 21 anos, onde é o famoso grau 3 que se fala. Então, o último final de semana do mês é reservado próprio para os priorados. Então, eu gosto demais da cavalaria porque a gente nunca sabe de tudo. Então, todo final de semana, o do último do mês, conseguimos ter mais conhecimento através das convocações, onde se tratamos de assuntos históricos e filosóficos. Então, para mim, é sempre bom aprender cada vez mais. Isso. Ó, muito bom. É muito importante também ressaltar que as pessoas que não entendem da Ordem Demolei, primeira vez que estão assistindo nosso podcast, a cavalaria, ela é o grau 3, como bem o Mascate falou. O grau 1 é o iniciático, são os meninos que vieram aqui no Take 1. O grau 2 são os Demoleis, que depois de 3 meses, eles podem elevar para o grau 2. E a cavalaria, que dentro da cavalaria nós temos vários outros graus, também chamamos de elos, que são elos históricos, filosóficos e honorários também. Então isso vocês podem pesquisar um pouco mais também, é muito importante. A importância da cavalaria, eu acho que para os meninos que são cavaleiros, ela todo final de mês é único, né? É um conhecimento único que nós adquirimos dentro das convocações. Então, ao Joãozinho também aí, que é cavaleiro, quais são as tuas... Tu participou de quantas convocações já? Acho que... Bastante eu já, acho né? que já participei na base de umas 4 convocações Isso. já, mano. E aí, o que tu achou, tua primeira impressão, quando tu pulou das cerimônias da Ordem Demolei, das nossas ritualísticas, quando tu participou das convocações? O que tu achou aí?
uma nova experiência? Bom, mano, é bem diferente, né? O que a gente trabalha dentro da nossa ritualística e tal, uma coisa totalmente diferente do que a gente trabalha na Ordem Demolei. E, tipo, é uma coisa, assim, muito novo, sabe, cara? É uma experiência, assim, que a gente tem uns pensamentos do que a gente acha, uns estereótipos do que a gente acha sobre a Ordem da Cavalaria. Antes da gente investir, no caso, né? E é sempre muito bom, né? Como o irmão Mascate falou, nas convocações a gente tem os nossos estudos filosóficos, né? E, tipo, é muito da hora tá sempre aprendendo cada vez mais sobre a Ordem da Cavalaria, porque é muito interessante os ensinamentos que ela te passa. Tu já é capela? Ainda não. Não, né? Ainda não. Ah, tá. Achei que Eu tivesse também, pegado. eu também ainda Não, não. Ainda tô aguardando. Estou aguardando pra chegar. Ah, tá. A gente gente tá todo conseguir. mundo ansioso aí. Tá. Bem, não menos importante, né, Exatamente. claro. O cara, eu acho que, pessoal, dos 3 takes que vocês viram até então, esse cara que vai falar agora, acho que ele é uma das pessoas mais importantes da Ordem Demolei aqui em Paragominas, do capítulo Pará. Samuel Carlos do Câmara, E do se Pará. quer do Pará ou do Brasil até mesmo. Oh, Então, esse cara aqui que vai falar agora, o nome dele é Luizinho, né? Mais conhecido como? Gordinho da JBL. Isso. DJ nas Então, horas se vagas. apresente aí, como foi que tu... Principalmente isso. Teu avô é maçom, né? Então, como foi esse primeiro impacto aí? Quem te convidou para a Ordem Demolei? Como foi essa aceitação aí? Bom, eu venho de uma família maçônica, meu pai, meu avô são maçons, tenho um tio maçom também. Tipo assim, desde pequeno eu frequento cerimônia pública. E tipo assim, desde pequeno meu avô sempre falava que eu ia iniciar e ficou na minha cabeça. Era um sonho meu, iniciar na ordem, desde pequenininho. Só que aí chegou a pandemia, esqueci totalmente que existia a ordem. Aí na hora chegou o João, no meu privado, no WhatsApp, falou: mano, tu não quer iniciar não comigo aqui? Aí eu, bora. Meu sonho mesmo, iniciei. então, no caso, hoje, o João é o teu padrinho, correto? Não, porque ele iniciou comigo, mas eu acho que... Ele pra gente iniciar Mas quem é o teu padrinho? Tio Lucianildo. Tio Lucianildo? Mas o padrinho mesmo é meu avô. Sim. É que foi sempre quem sempre quis, né, incentivou. Não só o Luizinho, né? Mas o avô do Luizinho incentivou a Ordem Demolei do capítulo em si, né? Capítulo. Um grande apoiador do capítulo Samuel Carlos do Câmara. O avô dele também é uma pessoa muito importante para nossas deliberações. Então, ele que eu acho que foi teu principal padrinho, né? É o teu avô. E aí, bom, tu tem 14 anos, não é isso? Exatamente. Tem 14 anos, daqui a mais 2 anos tu vai poder iniciar e ser investido na cavalaria. Mas sobre a Ordem Demolei, olha aí, ó. Então tá te chamando, ó. Já Faria. tu vai estar usando uma dessas. Mas o que mudou, Luizinho, antes e depois de iniciar na Ordem Demolei? A principal coisa que mudou foi a questão de falar. Que nem o tio Jorge falou, eu tinha fobia social. Eu chegava na mesa, não conseguia conversar com ninguém. Chegava na primeira reunião, cheguei, fiquei assim, olhando todo mundo, falando, eu quietinho. Apresentar trabalho também ficava nervoso, chorava, não falava. E quando eu entrei, ao passar do tempo, isso foi mudando muito. Agora, ao apresentar trabalho, eu consigo falar normal, falar bem, explicar direitinho o assunto do trabalho. Chego numa roda de conversa, consigo conversar normalmente. E muitas coisas também. E aí, que mais? E como foi essa que vocês conheceram? Vocês estão no mesmo colégio? Vocês têm amigos em comum? Pra vocês falaram que vocês iniciaram juntos, né? Então, vocês têm amigos em comum, é isso? Na verdade, a gente se conheceu no Bancreva. A gente jogava ping-pong, eu era viciadão. Ele também, todo dia a gente tava lá jogando. Aí depois que eu descobri que o vô dele era maçom, tipo assim, eu já conhecia ele, só que eu não sabia que conhecia ele, que ele mudou pra caramba. Aí depois que eu lembrei quem era ele, falei com o avô dele e tal, meu pai também falou com o avô dele. Aí... Sim. Cara, o João realmente, eu não tinha iniciado ainda na ordem. Toda vez que eu ia, todo domingo pro Bancreve, o João tava lá jogando ping-pong. Viciado. Todo domingo, não tinha um domingo que ele não tava lá jogando Olha aí, ping-pong. olha aí. Inclusive, vale ressaltar que esse vício do João deu resultados ultimamente, né? O João vai falar um pouco mais sobre isso aí posteriormente. E, João, também, o que mudou sobre o João antes e depois da Ordem Demolei? Bom, mano, o que mudou em mim na Ordem Demolei, como a gente sabe que a Ordem Demolei ela é uma escola de líderes, e quem me conhece antes também, eu sempre fui uma pessoa bem comunicativa, né? E tipo,
a principal virtude que eu acho que a Ordem Demolei tocou assim na minha vida foi tanto o espírito de liderança, como também ela me fez enxergar o que eu realmente quero para minha vida. Ela, tipo, abriu, assim, o caminho da minha vida e me mostrou, tipo, os baluartes que eu tenho que levar pra mim poder chegar e alcançar o que eu quero. Então, tipo, a Ordem Demolei hoje em dia, ela me ajuda em tudo. Sim. Em todos os quesitos, seja pra escola, sempre tem algum irmão que eu possa pedir ajuda, seja para ir para as reuniões, sempre tem o Daniel para ir buscar a gente, ou seja, a Ordem Demolei na minha vida, ela não só mudou, como ela é a minha vida. Hoje em dia eu não consigo me imaginar sem a Ordem Demolei. Acredito que vocês também não conseguem se imaginar sem a Ordem Demolei, mesmo tendo iniciado há uma semana. Eu creio que seja uma coisa não só boa, mas maravilhosa na vida de cada um. E ela só vem me mudando, mano, cada vez mais, seja na minha oratória, seja na melhora da minha fala, seja no meu espírito de liderança que cresce cada vez mais. E é isso, a gente vai sempre aprendendo cada vez mais os novos ensinamentos, tendo mais conhecimentos, só coisas boas a agregar aí na nossa vida. João, tu é protocolista, não é isso? Isso, atualmente agora eu estou como protocolista do nosso priorado. Explicando mais para as pessoas que não conhecem, o protocolista é como se fosse um secretário do priorado. Então esse cara aqui, ele é um secretário do priorado. Então o mínimo, o requisito mínimo e acho também o máximo que ele tem que ter é a organização na veia. Então é muita dor de cabeça, porque ao contrário do escrivão, que é o secretário do capítulo, o protocolista, ele é 1 ano de gestão. Então é muita dor de cabeça, é correria, é complicado. E o vem exercendo essa função aí com excelência. E o nosso Massucati aqui, nosso irmão Massucati, como foi que tu... quem te convidou para a Ordem Demolei e o que tu mudou depois da Ordem Demolei e agora? Bom, vamos lá. Eu sempre estudei com o Cereja, né? Luiz Cereja, desde a infância. Então, quando ele fez 12 anos, ele iniciou na Ordem. Tipo, sempre no sábado, geralmente sábado, eu chamava, bora andar de bike, ir pra praça, qualquer lugar, ele sempre me disse que não podia, eu não entendia. Hoje, falando isso, eu entendo por que ele não ia comigo, ele sempre estava presente na Ordem. Então, quando eu estava no 3º ano, ensino médio em 2019, ele me convidou. Não, ele e o Cauã chegaram junto, me chamaram para fazer parte. Aí eu fiquei meio que o pé atrás, né? Minha mãe é muito religiosa. Será se vai deixar? Será se não vai? Aí a mãe do Cauã é muito amiga da minha mãe. Então ela conversou com ela, mãe do Cauã, abriu a cabeça da minha mãe, falou que ia ser uma coisa muito boa. E hoje é o resultado, eu tô aqui. Então, eu considero os dois como meu padrinho, o Cauã e o Cereja. E não me arrependo nem um pouco de ter entrado, porque a Ordem Demolei realmente muda. Eu lembro que quando era para apresentar trabalho, qualquer coisa de conteúdo escolar, eu baixava a cabeça, encostava na parede, todo nervoso, travado, pegava só o celular, nem falava, eu falava direito, lendo. Então, com o passar das reuniões, falando de cerimônia pública, isso solta mais a pessoa a perder o nervosismo. Nervosismo é normal, sempre vai ter. Então, mas a Ordem te ajuda a ser um bom líder, uma melhor pessoa, a esclarecer todas as suas ideias. Então, fico grato aos dois por terem me indicado, não arrependo em nenhum momento de ter entrado na Ordem. Grato por ter meu pai e minha mãe ter deixado também. E creio que é isso, mudou praticamente tudo. Né? Eu não sei como seria hoje se eu não fosse Demolei. Sim, exatamente. Bruno, mas salvo engano também tu tem familiar que é maçom, né? Tenho. Eu tenho um tio por parte de mãe que ele é maçom lá em Minas, e o irmão do meu avô, ele é sereníssimo grão-mestre lá do Espírito Santo. Então, pressão. Família importante do garoto aí. Família bem importante. Família importante do garoto aí. Bem, falando um pouco sobre as virtudes também, retornando no tema do podcast, queria saber de vocês qual que vocês consideram ser a principal virtude, o que vocês viram que mudou, qual virtude que fez vocês mudar algo na vida de vocês. A virtude, assim, a que mais agrega na minha vida é o companheirismo, porque se você
é companheiro de alguém, se você tá do lado de alguém, você provavelmente ama essa pessoa. E se você ama essa pessoa, você já tem praticamente 3 a 4 virtudes que a gente segue junto. A cortesia. Se você é companheiro com aquela pessoa, você tem que ser cortês com ela. Se você ama aquela pessoa, você já tem um amor filial, tanto o amor entre pais e filhos, mas o amor pelaquela pessoa. A reverência pelas coisas sagradas, em ser companheiro em tudo. Eu acho que o companheirismo ele é o centro assim de todas as nossas virtudes. Para você ser patriota, você tem que ser companheiro. Para você ter a quinta vela, a da fidelidade, você também tem que ser companheiro. E eu acho que em questão de tudo, em volta assim da quarta vela. Eu acho que para mim é a mais importante de todas e é a que um Demolei não pode viver sem ela, não. Bom, para mim, eu tento levar um pouco todas as 7 virtudes, sendo em casa, na rua, no trabalho profissional, enfim. Mas a que eu mais me agrego também é o companheirismo. Por quê? Creio que desde quando entrei na ordem, eu soube o que é realmente ter os irmãos. Não só em Paragominas, não só em Belém, todo canto que eu vou, tem um irmão para me acolher. Já fui em reunião lá no Espírito Santo, onde meu primo era mestre conselheiro regional, me convidou, fui bem recebido. Então, eu levo muito comigo o companheirismo também e poder ajudar todo mundo. Bom, como os dois já falaram, a virtude que eu acho mais importante também é o companheirismo. Por tu ser sempre companheiro ali, sempre, tô precisando de um remédio. Algum irmão vai lá, com certeza vai fazer uma vaquinha, vai comprar. Tô necessitando de alguma coisa que... Aí, gente, a cortesia também. E também, tô sem como ir pra escola aqui, vou ter que ir a pé, algum irmão vai te buscar, vai te levar na escola, se quiser te busca também. E eu acho companheirismo muito importante mesmo. Bem, aproveitando aqui, o nosso irmão João, ele já fez em várias cerimônias públicas a cerimônia das luzes, que basicamente já está explicando as nossas 7 velas, que são as nossas 7 virtudes. Queria que o João só falasse quais são as nossas 7 virtudes e explicasse um pouquinho de cada um. Bom, a gente tem 7 virtudes, ou seja, as nossas 7 velas cardeais que todo Demolei deve seguir sempre em toda a sua vida, em toda ocasião, que são o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo. No meio da cerimônia, no caso que o Daniel falou, ou seja, a cerimônia das luzes, que ela é apresentada durante a nossa cerimônia pública, eu sempre falo um pouquinho sobre cada uma delas, o significado para cada Demolei e como a gente deve seguir, né? O amor filial, ele não é nada mais nada menos do que aquele amor que existe entre pais e filhos, né? Aquela ligação, e durante a cerimônia eu falo sobre que é aquele amor que já existia antes mesmo da gente nascer, que acompanha a gente durante toda a vida e até depois da morte. Aquele amor sempre vai existir com a gente, com os nossos pais, com as nossas mães, ele sempre vai estar presente. E a segunda vela, no caso, a reverência pelas coisas sagradas, como eu não sei se o irmão Gabriel já chegou a falar, a Ordem Demolei, ela não coloca sobre o nosso altar um credo. Ou seja, a reverência pelas coisas sagradas, ela é uma vela muito ampla. Ou seja, por que você acredita, a reverência das coisas sagradas, ela é aquilo. No meu caso, eu sou católico, ou seja, o que é a reverência pelas coisas sagradas para mim? É a Bíblia, é Deus, é no que eu acredito, é no que eu creio. Ou seja, para mim, isso é reverência pelas coisas sagradas. E a terceira vela, como eu explico sobre ela um pouco na cerimônia, você tem que ser cortês com aquela pessoa. Seja uma pessoa jovem, uma pessoa idosa, uma criança, você tem que levar a cortesia para aquela pessoa, aquele sentimento caloroso, aquele sentimento que torna a vida um pouquinho mais feliz. Todos esses conceitos, né, sobre a terceira vela são falados durante a cerimônia. E chegando agora, como a gente falou um pouquinho mais atrás, né, na quarta vela, que ela está no centro de todas as outras,
o companheirismo, que eu falo sobre um pouco de todos os milhões de jovens, né, em volta de todo o mundo que já se ajoelharam naquele altar simbólico e tal, fazendo todo o seu juramento, se elevando aos mesmos elevados princípios, a filiação com a maçonaria e tal, todas as coisas boas que estreitam cada vez mais esses laços, né, do companheirismo entre irmãos, entre as tias, entre os tios, é sempre bem importante. Falando um pouco também sobre a quinta vela, que no caso é a fidelidade, onde eu falo que um Demolei não pode ser nunca falso aos seus votos, seus amigos, às suas promessas, seu Deus, e que ele é chamado diariamente a defender os baluartes de nossa ordem, né? Isso, literalmente reforçando cada vez mais a quarta vela, né? Para você ser sempre fiel ao seu irmão, seu tio, a sua tia, a todos os seus amigos, seus votos, suas promessas. Temos também a sexta vela, que é a pureza, onde eu falo que um Demolei, ele não deve trabalhar só aquela pureza do corpo, né? A estética, mas focar sempre no que você vai falar. Como o Arthur já disse, né? Você tem que pensar antes de você agir, antes de você falar. Igual tem na cerimônia, né? A pureza de pensamento, palavra e ação. Todo Demolei, ele tem que carregar isso com si. Porque a gente é uma ordem, assim, vista pela sociedade como uma ordem que cria líderes. Os líderes, eles têm que pensar antes de agir. Por isso que ela é uma vela muito importante pra gente. E a última, que também é muito, extremamente valorosa pra gente, que é o patriotismo, onde eu falo que a gente se mata por ela, se for preciso, né? A gente entrega tudo, se for preciso, a gente tem que viver pelo patriotismo. Em nossas reuniões a gente tem a nossa bandeira nacional, a gente canta o hino nacional em respeito à nossa nação, à nossa querida bandeira que a gente tanto ama e respeita. E é isso, juntando agora, fazendo uma fala geral sobre todas as velas, creio que eu posso pegar uma parte da cerimônia e dizer que todas essas velas juntas, elas são os melhores símbolos das coisas corretas e boas no mundo. São coisas que todo Demolei deve seguir na sua vida. Muito bom. É realmente isso. Aí o público pode estar se perguntando por que 7 velas, por que elas foram escolhidas a dedo. Então, assim, a nossa ordem, principalmente para as pessoas que não têm conhecimento ainda, a primeira vez que estão participando desse podcast, estão tirando dúvidas, ela é totalmente simbólica. Então, tudo que nós fizemos, que nós fazemos dentro do nosso capítulo, tudo tem uma simbologia. As 7 velas, basicamente, os antigos, para o pessoal que não sabia também, os antigos se baseavam, seus mapas, em estrelas, né? Em mundos, planetas, incluindo o Sol e a Lua. Então, eram 7 planetas também que eles se baseavam. E como as 7 velas, as 7 virtudes que nos guiam, antigamente também guiavam eles, entendeu? Então, é realmente muito importante a cerimônia do João. Já fica o convite aí, viu? É muito linda, em cerimônia pública, uma das mais lindas do estado do Pará. Puxar o saco aqui do nosso irmão, porque realmente é verdade. Então, é realmente isso. Bem, a gente falou agora há pouco também sobre a questão do esporte, né? Do ping-pong. E o Barbosa levantou... Exatamente. O mérito do nosso irmão aí, que quando mais novo, os dois eram aí praticante nato do esporte do tênis de mesa aí. Faltavam aula não, né? Ah, bom. Então aí os finais de semana passavam o final de semana inteiro aí jogando ping-pong. E aí eu falei do Joãozinho, né? Que teve um resultado importante aí. Qual foi o resultado, Joãozinho? Bom, mano, recentemente eu, sendo aluno do Instituto Federal do Campus de Paragominas, aqui da nossa cidade, a gente foi participar de um campeonato que ele acontece anualmente, que no caso é o GIFs, que é os Jogos Intercampus dos Institutos Federais. Ou seja, é aquela competição entre todos os campos de todo o estado. E nesse campeonato eu pude, juntamente com a torcida de todos vocês, né, que eu sei que mesmo de longe, que aconteceu em Marabá, vocês estavam sempre torcendo lá por mim, consegui ser campeão na modalidade de tênis de mesa do estado do Pará e convido vocês também para torcer por mim no campeonato nacional, que vai acontecer lá em São Paulo, e eu vou levando
cada um de vocês aqui junto comigo pra poder trazer essa vitória pra gente. Olha aí, o cara é importante. Importante. Agora João Carlos é nacional, tá? Dá licença. Que sai, próxima Olimpíada, nosso garoto aí estará nas Olimpíadas aí, né? Representando não só o Brasil, mas também a Ordem Demolei. Então, mais alguma coisa? Queria que vocês contassem um pouco sobre algumas curiosidades. Coisa bem rápida também. Nosso estimado irmão aqui, Luiz Maurício. Né? Exatamente, gordinho do JBL. Gordinho JBL. Luiz Maurício, ele não é brasileiro, né? É naturalizado, na verdade. Nasceu nos Estados Unidos. Conta um pouco mais sobre. Caramba, calma aí. Me pegou desprevenido. Fala o quê? Só história de vida. É. Pergunta pra ele por que ele ficou conhecido como gordinho da JBL. Olha aí, fale, Porra, importante. Não, mas vai falar do... Não. Oxi. Que um cara não gostou, que fez muito tempo, não. não. Melhor não. Continua, vai falar sobre... Já corta. Só fala a cidade que tu nasceu e essas coisas. Bom, nasci nos Estados Unidos, né, como já falaram. Nasci no estado de Massachusetts. É o quê? Sou ruim com as palavras aí. Numa ilha, perto de Boston, que o nome é Martha's Vineyard. E tem várias cidadezinhas ali. Aí eu nasci na que tem um hospital, que é Ox Bluffs. Bem, então o Luiz Maurício como norte-americano, né? Porque a gente não pode falar americano, porque nós somos americanos também, né? Então, como norte-americano, veio para o Brasil muito pequeno. Né? Com 1 ano e meio. 1 ano e meio. E hoje está aqui agora, na Ordem Demolei, nos acompanhando. Referência estadual, daqui a pouco nacional, certeza. Exatamente. Garoto muito bom. E acho que é isso. Bom, realmente isso. Acho que todo mundo pôde explicar um pouco mais sobre as virtudes, que é o nosso tema principal do nosso podcast, né? Do Demoleicast. Então, vocês já são bem velhos, né? Na Ordem Demolei aí. Acho que a gente já viveu bastante experiência juntos aí em eventos, congressos da Ordem Demolei. Muitas viagens. Muitas viagens cansativas e muito produtivas, né? Que a gente passou aí, foi pra Salinas, já foi pra Capanema, vários eventos aí. Então, que vocês pudessem contar aí a experiência de vocês com outros capítulos, né? Sobre viagem, sobre o famoso network que a gente faz aí com os meninos, tudo pelo WhatsApp, a gente tem grupos, né? Com os meninos aí de outras cidades, de outros capítulos. Então, o que vocês acham sobre essa interação aí do Demolei Pará? Mano, minha primeira viagem foi pro Conamesco, lá em Belém. Eu não ia ser mestre conselheiro, ia ser primeiro conselheiro, e o Ramon ia ser o atual mestre conselheiro. Então, fui conhecendo só o Ramon, eu e ele no ônibus. Chegando lá, outra coisa, conhecendo esses irmãos, né? E um dia parecia que convivia com eles há anos. Tudo bate, alegria, intimidade, tudo se encaixa ali. Então, em Belém, nessa viagem, foi o sexta, sábado e domingo que eu mais pude me aproximar também mais da ordem e conhecer a galera e saber como essas viagens funcionam. Desde aí, só foi indo. A gente já viajou junto para Salinas, Irituia, já fui uma convocação contigo lá em Castanhal, eu, você e o Matheus. Então, sempre que tiver viagem, bora embarcar a moçada que é só sucesso. É realmente muito bom. Esse ponto que o Léo falou anteriormente no Take 2, e agora o Mascote já lembrou, realmente impressionante essa conexão, né? A gente, como estadual, o nosso cargo exige muitas viagens, né, ao longo do estado. E aí, cara, é impressionante, porque sempre que a gente viaja para um lugar novo, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, quando a gente chega numa cidade que a gente nunca foi na vida, né, de Redenção, lá pro extremo sul do Pará, enfim, todos os cantos do Pará, é sempre a mesma acolhimento, mesmo que tu nunca tenha visto o maçom na tua vida, um Demolei, é sempre um acolhimento muito grande, né? Seja lá qual cargo tu ocupar, é sempre muito, muito gratificante isso, né? Até que a gente foi para Salinas agora, nosso congresso estadual, e cara, as histórias, quando bate, né, a conexão com outros irmãos que a gente nunca nem viu pessoalmente. Então, e aí, João, o que tu acha também dessas viagens aí? Bom, mano, eu não cheguei a contar um pouquinho também da parte de vocês, mas assim como o Luiz Maurício, eu já acompanho a Ordem Demolei desde pequeno, devido
a minha família também ser toda maçônica e Demolei. O meu irmão, os meus 2 tios, um primo meu também são Demoleis desde dos 12 anos. O meu avô, ele também é fundador da loja maçônica daqui de Paragominas, ele tem quase 50 anos de maçom aí. Ou seja, com isso, eu sempre acompanhei a Ordem Demolei desde pequeno, já ia nas cerimônias públicas, e aí com isso eu comecei a ficar mais interessado, sempre fui interessado nisso. Eu já cheguei a fazer viagem com Demolei, sem ser Demolei, desde pequeno, com 10, 11 anos eu já conhecia a galera antes de iniciar. E aí quando eu iniciei, eu só continuei um laço que já existia, né? Já cheguei conhecendo a galera e tal. E é sempre muito bacana, como o irmão Mascate estava falando, o companheirismo e a intimidade que já existe com os irmãos que tu nunca viu na tua vida. Tipo, tu chega pra falar com o Luiz Maurício, suponhamos, que eu nunca tinha conhecido ele e parece que é uma amizade de anos. Tu conversa assim, tipo, parece que vocês estão conectados a todo momento. É sempre muito engraçado estar com os irmãos das outras cidades, né? Ainda mais quando é muito longe, porque tu vê como a Ordem Demolei, ela é diversificada em conhecimentos, em sentimento e até como os irmãos dos outros capítulos se expressam, né, sobre a Ordem Demolei, é muito bacana isso. A gente tem um tio aqui que ele tá como atual venerável mestre da nossa loja patrocinadora, o tio Elias. Um abraço pro senhor, tio Elias, viu? O senhor faz muita falta no nosso podcast de hoje. E ele fala uma coisa que eu tento sempre lembrar. Ele sempre fala pra gente que pra gente sair da bolha da Ordem Demolei, que a Ordem Demolei ela não é só do capítulo daqui. Ele sempre fala, viagem, conheçam a Ordem Demolei, porque a Ordem Demolei ela é muito grande, ela é muito ampla para vocês ficarem só aqui, vocês não podem ficar presos aqui, vocês têm que conhecer como ela é por fora, porque ela é uma coisa muito linda. E quando a gente se une com os irmãos de longe, a gente fica muito forte. Sim. E quando a gente fica forte, a gente pode expressar isso para as outras pessoas de fora. A gente quer sempre passar as coisas boas para todas as pessoas. E é basicamente isso, mano. Maurício? E aí? Falar sobre viagem também? Isso. Suas viagens por aí. A tua experiência, né? Como Demolei. Mas, tipo assim, você tá a viagem ou... Fica à vontade. O conhecimento dos meninos que tu adquiriu com as viagens. Bom, minha primeira viagem foi pra Irituí, no seminário de vida do tio Jean lá, pessoal do Labori 20. E foi a primeira conexão que eu tive com o Demolei de fora. E, cara, parece que o cara já conhecia há muito tempo, aquela resenha boa, aquele futebol, de comendo lá, todo mundo resenhando, no jantar também. É sempre bom, assim, conhecer novas culturas, como é a Ordem Demolei em outra cidade, como o pessoal leva a Ordem Demolei nas suas vidas. Sim, é realmente isso. Então, eu acho que pra complementar o que vocês falam, é realmente muito isso. Quando a gente viaja aí ao estado todo, a gente percebe muito essa ramificação de vertentes, né? Por exemplo, o que lá o pessoal em Redenção faz, que dá certo, pode não dar certo aqui em Paragominas, entendeu? E vice-versa. Então a gente vê muito isso, a cultura, o conhecimento, a simbologia deles lá, deles que eu falo no sentido estadual, né? Todo mundo tem um pouco de característica. Se tu for aqui, o capítulo mais perto que tu for visitar, tem uma simbologia diferente, né? Então, assim, é realmente muito isso que vocês falaram mesmo. E aí, só sobre agora, a gente vai finalizando nosso podcast agora. Estamos encerrando o Take 3 já, nossa primeira edição do nosso DemoleiCast. Espero que realmente foi um projeto que a gente pensou aí em comunhão, todo mundo juntos. Vai dar certo, já deu certo, na verdade. Já deu. Então, ao pessoal que participou, aos meninos que estão participando aqui agora, aos tios, aos iniciáticos também que falaram um pouco mais cedo, somente agradecer a presença de todos, né? Querem comentar mais alguma coisa, perguntas? Os convidados também podem perguntar, ali. Bom, querem fazer pergunta aqui diretamente aí. Olha aí. Mas conselho estadual aqui, Cabral Barbosa, o fenômeno. Fenômeno.
Como é essa responsabilidade de ser mestre conselheiro estadual adjunto? Cara, eu acho que eu senti o mesmo frio na barriga quando eu fui empossado pela primeira vez como mestre conselheiro lá no meu capítulo, isabelense. Então, é um pouco mais de responsabilidade, lógico, mas eu senti esse medo, né? E vocês falaram do medo. O medo e a timidez, ela é muito boa em certos momentos, porque ela te deixa em alerta. O pânico não, o pânico ele te deixa anestesiado. Então o medo e o nervosismo, ele é muito bom, que ele te deixa atento para algumas coisas, né? Então assim, sobre responsabilidades, é realmente muita coisa a se dedicar, e abdicar de muitas coisas também. Por exemplo, tinha aí quase um mês que eu não vinha meus pais, e eu fui visitar meus pais em Santa Isabel esse final de semana, e é realmente muito incrível isso, sentimento, né? E eu sinto muito grato pelas duas coisas, tanto pela minha família, que me apoia muito nisso, tanto também pela Ordem Demolei, que só tem a acrescentar na minha vida. Então, cara, não só isso, mas também espero que vocês possam contar como Demoleis, todos os Demoleis do Pará que estão olhando esse podcast, Demoleicast. Fiquem à vontade para perguntar pra gente qualquer coisa. Nós, eu e José e Gabinete Nortear Líderes, nós estamos a 100% de prontidão para sanar todas as dúvidas e trabalhar pela Ordem Demolei, trabalhar pelos Demoleis, trabalhar por nós, jovens, né? Então, no mais, eu acho que é isso. Obrigado pelo questionamento aí, Luizinho, Gordinho JBL. Sinta-se à vontade aí a partilhar com a gente esse conhecimento também. João, Mascate, mais nada? Bom, também queria perguntar pro nosso irmão Daniel, né? Como ele não chegou a tocar no assunto, eu queria saber como tá sendo aí a vida do nosso atual coordenador da campanha nacional de incentivo à excelência. Como é que é cuidar aí das atividades aí de todos os capítulos do nosso estado do Pará e como é que é essa correria? Olha aí, boa pergunta. Bem, assim como o Gabriel ele faz parte do gabinete estadual, também faço parte como coordenador da CNE. E, cara, é uma correria, né? Que da mesma forma que eu tenho que correr para entregar as nossas atividades, eu tenho que fazer o quê? Cobrar os outros capítulos do estado a fazer o mesmo, saber o porquê que demoraram para entregar, ter um feedback, né? Porque isso é realmente muito importante. E, mano, é cobrar. Cobrar. E ser cobrado. E ser cobrado. Muito. Eu encho muito o saco desse garoto aqui, porque realmente é muito trabalho, né? O tanto que eu sou cobrado, não só como mestre conselheiro, mas também como coordenador, um negócio muito... Não, é absurdo. É absurdo. Mas é uma experiência muito boa. Muito boa. Dizendo não só como mestre conselheiro, mas também como coordenador. Porque são duas vertentes diferentes. Ser coordenador e ser mestre conselheiro. Eu tô fazendo parte dos dois lados e tá sendo algo muito bom. Muito bom. Sim. Agradeço muito o Gabriel e o nosso mestre conselheiro estadual também, o José, por terem me feito o convite. E, cara, não me arrependo. É algo muito bom, muito diferente. Muito bom. A verdade, mano, é que na Ordem Demolei a gente nunca se arrepende. A única coisa que a gente se arrepende na Ordem Demolei é de não fazer coisas pela Ordem Demolei. É isso que a gente se arrepende. A gente fica falando, por que eu não fiz isso e por que eu deixei de fazer isso? Realmente. Uma coisa que eu digo também que eu me arrependo, mas que não é por culpa minha, mas é que eu iniciei um pouco... me arrependo de não ter iniciado mais novo, né? De ter tido uma vida dentro da Ordem um pouco mais extensa, que eu faço 21 anos mês que vem já estou chegando no final da minha vida como Demolei ativo e já viro sênior Demolei. E, assim, agradeço muito também a não só um padrinho, mas eu considero dois, que é o Cereja e o irmão Bruno Massucati, que é o meu padrinho de coração. Então, muito obrigado mesmo. E, gente, é isso. Arrependimento, vocês podem ter certeza que a gente não tem. Bom, pessoal, eu acho que a gente está finalizando mais nossa primeira edição do nosso Demoleicast. Eu acho que é uma honra de ter participado e ter fluído isso dos Demoleis ativos do capítulo, né? Foi uma iniciativa nossa que realmente tá dando certo e vai dar certo. E aí para as próximas gestões, para as próximas edições do próprio Demoleicast.
Então, muito obrigado aos participantes, né, que puderam se fazer presentes hoje. Ao Daniel também, que, cara, o Daniel é maluco, né? O Daniel bate mais ideia na telha que ele vai, mete a cara e Daniel faz uma ligação. Tem que dar certo. Faz uma ligação ali aqui e desenrola tudo isso. Então é realmente isso. Então, aos ouvintes também, muito obrigado aí, aos telespectadores, né? Muito obrigado por estarem assistindo até então, né? Se você está assistindo até agora, você é realmente um Demolei, é um pai de família de algum Demolei, apoiador aí. Quer saber mais o que é sobre a ordem? Então assim, uma outra questionamento também, se vocês quiserem saber um pouco mais de nossas deliberações, tiver alguma dúvida, podem mandar mensagem pra gente no nosso privado, podem deixar perguntas no comentário aí, tá? Pode ficar à vontade. E desde já, eu acho que a gente só pede o mínimo, que é só deixar o like, né? Comentar, marcar os amigos, mandar para os amigos também, salvar. E é isso. Daniel? Cara, muito obrigado mesmo. Vocês assistiram até aqui. Tiraram muitas dúvidas, com certeza, mas eu tenho certeza também que restaram. Vocês ainda estão com dúvidas. Então, como nosso irmão Gabriel falou, comentem. Caso não queiram comentar em público no vídeo, vocês podem também mandar no nosso direct lá no Instagram. Então, no mais, pessoal, obrigado. Até o próximo. Muito obrigado. Alô.